Olá, eu sou a doutora Reis, cirurgiã plástica, e nesse vídeo eu vou falar sobre queda de cabelo e transplante capilar e esclarecer muitas dúvidas sobre esse assunto. Mais ou menos 50% dos homens e até 20% das mulheres, depois dos 50 anos, têm alguma queda de cabelos. Quanto mais cedo começa a queda, mais grave tende a ser a calvície. E quanto antes de começar o tratamento, melhor. A boa notícia é que tem solução. A queda de cabelo nas mulheres costuma ter muitas causas, desde gestação, pós-parto, algumas doenças infecciosas, a alimentação, o estresse. Nos homens, essas causas são menos comuns e a principal é a genética. Apesar de uma mesma alteração relacionada à ação de um derivado da testosterona nos fios, a calvície pode se apresentar de formas diferentes, atingindo só as entradas, só a parte do topinho da cabeça ou toda a parte superior, deixando preservado só as laterais e a parte de trás. Agora vamos falar de genética. O que é miniaturização? Os fios não caem de repente do nada. Eles sofrem esse processo, que é uma involução, uma redução tanto de comprimento quanto de espessura, até que eles viram uma penugem e caem e nunca nascem mais. Os tratamentos orais e locais devem ser utilizados sempre, desde o início, e idealmente mantidos ao longo do tratamento, não apenas para otimizar os efeitos, como para manter os resultados da cirurgia. A principal classe de substâncias usadas no tratamento oral é dos inibidores da 5-alfa-redutase. Essas medicações permitem que os fios que estão em processo de miniaturização retornem seu crescimento. E isso faz com que esses fios reapareçam, dando um efeito de maior densidade na área calva. No consultório, existem terapias minimamente invasivas que auxiliam muito no crescimento e na melhora da vitalidade dos fios. Mesoterapia, MMP, microagulhamento com drug delivery são todas formas de entregar as medicações nos locais onde elas precisam estar, junto às raízes dos fios. E essas terapias podem ser feitas inclusive sem agulhas, com máquinas que entregam essas medicações sob alta pressão diretamente abaixo da pele. Além disso, a terapia com laser ou luz de baixa intensidade auxilia muito no crescimento e na manutenção desses fios, tanto em tratamentos em casa como no consultório. Vitaminas, aminoácidos e minerais são essenciais para os cabelos. Mas não adianta achar que esses tratamentos têm resultado imediato. Como os fios crescem lentamente e têm fases de crescimento diferentes, é necessário alguns meses, em geral cerca de 4 a 6 meses, para ver o efeito. Além disso, num cabelo super curto, o resultado vai ser visto mais rápido, enquanto num cabelo longo, ele pode levar para um efeito total de 1 até 2 anos. Quem já não ouviu falar que sua queda de cabelo tem a ver com excesso de estresse? A resposta é um misto de mito e verdade. Nas mulheres, é realmente mais frequente que o estresse, assim como alterações nutricionais, dietas muito restritivas, algumas doenças, o pós-gestação, sejam causas de queda de cabelo, o que é bem menos frequente nos homens. Isso tudo pode aumentar o número de fios que cai diariamente, passando de 100 a 120 para 200 a 300. Uma outra questão polêmica é a lavagem diária dos cabelos. E aí, provoca ou não a queda? É mito para ambos os sexos. Independente de lavar mais ou menos o cabelo, os cabelos vão cair todos os dias. Pode confiar em mim. Pelo menos 10 a 20 fios vão cair e o que você acha que parece centenas são só essas dezenas de fios. E encher os cabelos de produto provoca queda? No caso do uso de cremes, que é o caso da maioria dos homens, é mito. Já no caso das mulheres, pode ser verdade quando a gente está falando de tratamentos químicos, colorações e coisas mais agressivas. Nesse caso sim, deve-se ter cuidado com o produto utilizado e a possibilidade de reações alérgicas. Caso haja quebra dos fios, um exame minucioso sob o microscópio vai mostrar que os fios estão seccionados, mas que a raiz está presente. E é ela que vai fazer com que esses fios voltem a crescer. Se esses fios foram quebrados muito rentes ao couro cabeludo, vai levar mais tempo para eles aparecerem. Então, novamente, é preciso esperar 4 a 6 meses para se ver uma resposta desse crescimento. A recuperação completa geralmente vai acontecer com 1 a 2 anos. Muita gente fala por aí que chapéu e boné abafa o couro cabeludo, não deixa o cabelo respirar. Será que isso é verdade? Mais uma vez, é um misto de mito e verdade.
O uso desses adereços não faz com que o cabelo caia, mas se eles forem usados muito frequentemente, não forem lavados, estiverem sujos, eles podem sim predispor a infecções, que vão também, nesse caso, favorecer a queda do cabelo. Uma outra questão e pergunta frequente: só os homens podem fazer o transplante capilar? Não, as mulheres também se submetem ao transplante capilar. São a minoria, em média 15% de todos os transplantes capilares realizados, mas as mulheres também podem ter indicação dessa cirurgia e, em geral, buscam o transplante para diminuir o tamanho da testa, aumentar a densidade dos fios no topo da cabeça ou restaurar os supercílios ou até alguma região de cílios. E o transplante de cabelos pode ser realizado utilizando os fios de outra pessoa? Não. A gente tem que usar os fios da própria pessoa, porque quando a gente implanta fios de alguém em outra pessoa, exceto se forem gêmeos idênticos, o corpo vai reconhecer isso como um tecido estranho e vai rejeitar. O transplante capilar é um método temporário? Não. Como os folículos a serem transplantados são retirados da parte de trás da cabeça que não tem genética para queda, eles vão permanecer independente do avanço da calvície. O transplante de cabelos é um tratamento doloroso? Não. A cirurgia é feita sob anestesia local e sedação, o que torna o procedimento muito confortável. Muitos pacientes, inclusive, dormem durante o procedimento todo. E como a retirada dos fios é feita individualmente, a gente evita aquela incisão mais longa com sutura e o pós-operatório, a recuperação é muito mais rápida e praticamente indolor. O transplante capilar não é indicado para pessoas com idade avançada? De forma alguma. Com todo o preparo pré-operatório, a cirurgia realizada em ambiente hospitalar, a gente tem toda a segurança de realizar o procedimento em qualquer idade. Os melhores resultados do transplante capilar são obtidos nos pacientes mais jovens? Não. O resultado tem a ver com um bom planejamento. Quando jovens que sofrem perda de cabelo fazem um procedimento sem planejamento, às pressas, os resultados podem ser desastrosos e irreversíveis. O planejamento na cirurgia do transplante capilar é essencial. Eu recomendo que, especialmente os jovens com menos de 20 anos, busquem uma avaliação de um médico especialista que vai poder avaliar e orientar o tratamento clínico e a preparação para as etapas do transplante capilar. Quem faz o transplante de cabelo pode obter os resultados imediatamente? Não, o resultado do transplante capilar vai aparecer ao longo dos meses após a cirurgia. A maioria dos pacientes passa por uma perda temporária dos fios que vai acontecer em geral 2 a 3 semanas depois da cirurgia. Isso é um processo natural e não há com que se preocupar. Após a perda temporária, os folículos entram em processo de regeneração. Então, a partir do 9º mês, o cabelo ganha espessura, ganha mais textura e densidade e realmente a partir de 1 ano que se tenha um resultado considerado mais final. O transplante de cabelos é um método de tratamento muito caro? Considerando a quantia gasta em próteses e tratamentos capilares, o transplante capilar, por ser um método mais definitivo, tem um custo muito acessível. Como os resultados são definitivos e, como eu falei, o planejamento é muito importante, a escolha do cirurgião é um passo essencial. E desconfie de locais que cobram muito barato. Os equipamentos e instrumentos utilizados para o transplante capilar, além da equipe especializada, custam muito caro. O transplante de cabelos fica natural? Sim, quando o transplante capilar é realizado por um médico especializado com uma equipe experiente, os resultados ficam totalmente naturais e você não vai saber quais fios foram implantados e quais eram os seus fios que já estavam ali. A naturalidade desses resultados depende de um planejamento adequado que vai fazer um desenho da linha de cabelo que seja harmônico com as linhas faciais, além da forma e angulação com que eles são implantados. O transplante de cabelo vem sendo um tratamento cada vez mais procurado devido aos excelentes resultados conseguidos com as técnicas atuais. O procedimento é feito retirando-se os fios da parte de trás da cabeça e implantando na área calva. Ao entender que essa técnica utiliza o seu próprio cabelo e redistribui para áreas em que precisam de mais densidade, fica mais fácil entender as limitações e possibilidades do procedimento. Além disso, alguns outros fatores influenciam o planejamento e o resultado da cirurgia. Quanto mais finos os fios, maior a necessidade de fios por centímetro quadrado para devolver uma densidade natural. Fios mais ondulados preenchem melhor e cobrem de forma mais eficiente uma área do couro cabeludo. Fios claros em pele clara não aparecem tanto e dão menor impressão de efeito. Uma curiosidade,
Estudos mostram que entre as raças existe uma grande diferença em relação à quantidade total de fios na cabeça. Os ruivos são os que têm a menor quantidade de fios e os loiros são os que apresentam a maior quantidade, podendo ter até quase 150 mil fios. Como eu acabei de falar, essas características é que vão definir essa quantidade de fios a serem usados. E, em geral, a gente busca uma densidade de 30 a 40 fios por centímetro quadrado na área transplantada. À medida que a gente envelhece, a tendência é perder fios. Como a calvície é realmente progressiva, os fios implantados vão permanecer ali. Só que os fios que estavam já na área, que são nativos, podem realmente sofrer queda. E aí é necessário se implantar mais fios para manter o resultado ou ganhar mais densidade. Lembra que eu já falei que tem que desconfiar de preço muito baixo? A cirurgia de transplante capilar não é tirar fios de uma área e colocar em outra simplesmente. O cuidado com esses fios desde a retirada, mantendo eles hidratados em temperaturas muito baixas e sem trauma aos folículos é essencial para a sobrevivência desses enxertos. Então, se esses cuidados não forem tomados, você corre um grande risco de fazer uma cirurgia e não ter o crescimento adequado dos fios. A técnica FUI é a que eu prefiro atualmente para a coleta dos fios. Com ela, os fios são retirados individualmente e no local de retirada ficam pequenos furinhos que cicatrizam em 3 a 5 dias. Com isso, se evita a cicatriz linear e a necessidade de sutura, e a recuperação acaba sendo mais rápida. Graças à possibilidade dessas cicatrizes mais discretas espalhadas entre os fios, a FUI difundiu o transplante capilar e por isso tem sido cada vez mais procurada pelos homens que buscam e preferem usar os cabelos mais curtos. A técnica de implantação com instrumentos específicos, os implanters, auxilia muito na possibilidade de colocar os fios mais juntos, ter menos trauma e menos sangramento. Esses são instrumentos caros, mas que podem significar um resultado melhor e uma recuperação mais rápida. A anestesia de escolha é local com uma leve sedação. Também não é necessária internação. O procedimento é feito em esquema de day clinic, ou seja, você interna, faz o procedimento e horas depois pode voltar para casa. A duração de um procedimento de implante capilar pode variar de 6 a 8 horas em média, mas pode ser um pouco mais ou menos de acordo com a área a ser implantada. O transplante capilar também pode ser realizado para outras áreas do corpo, como as sobrancelhas, os cílios ou a região íntima. Inclusive, um grande avanço que a técnica FUI trouxe para o implante capilar foi essa possibilidade de usar fios de virtualmente qualquer área do corpo para colocar em qualquer outra área. Isso ajuda muito a gente a ganhar densidade no couro cabeludo quando a calvície é muito extensa, assim como ajuda a gente a fazer, por exemplo, o tratamento de cicatrizes em algumas áreas em que se a gente usasse os fios do cabelo para implantar, ficaria menos natural. Para se programar bem para o procedimento, é super importante você saber o que esperar dele e o que vai acontecer, como é que vai ser esse processo de recuperação. Como o transplante capilar é um procedimento um pouco mais longo e feito sob anestesia, você tem que se programar para ter alguém que pelo menos vá te buscar ou ir embora com você do hospital e te ajudar no processo de alta. Você não vai poder sair dirigindo do hospital. O repouso após a cirurgia é relativo, você não precisa ficar parado, deitado, sem fazer nada. Mas é importante separar pelo menos 2 a 3 dias para você ficar mais tranquilo e sem compromissos. Se o seu trabalho é mais administrativo, em escritório, com ar-condicionado, você vai poder voltar ao trabalho após esses 2 a 3 dias. Mas se o seu trabalho envolve algum esforço físico maior, você vai precisar esperar pelo menos uma semana para poder retomar. E o que esperar dos resultados? Eu já falei anteriormente que os fios tendem a cair 2 a 3 semanas após a cirurgia. Com isso, eles vão retomando o crescimento, mas que vai ser a partir da raiz. Então, você vai ver o efeito desses fios nascendo novamente 3 a 4 meses depois. E eles vão ganhar densidade entre 6 e 9 meses de pós-operatório. Com 1 ano é que a gente vai realmente avaliar o efeito completo da cirurgia. O resultado definitivo vai aparecer com 1 ano porque os fios têm fases de crescimento diferentes. A gente tem 3 fases basicamente, uma fase de crescimento, de manutenção e de queda. Por isso que antes de 1 ano, a gente pode ter o crescimento desses fios, mas nessas fases diferentes, então alguns ainda não apareceram. Nos primeiros 3 dias, é muito importante você evitar esforços físicos intensos e calor. Também no dia seguinte,
você pode iniciar a lavagem dos cabelos, seguindo as orientações dadas pelo cirurgião, evitando o atrito na parte onde os fios foram implantados, então dando leves batidinhas e deixando a água bater sem pressão nesses fios. Durante uma semana inteira depois da cirurgia, é super importante não esfregar a cabeça e ter o maior cuidado com o uso de chapéus, bonés, que podem ser usados já desde o dia da cirurgia, mas sempre evitando raspar, passar onde esses fios estão implantados. Em relação ao inchaço, em geral, ele é muito comum na região da testa ou até descendo para as pálpebras inferiores. Caso esse inchaço seja muito intenso, uma coisa que pode ajudar é a drenagem linfática, fazendo com que esse líquido que está no meio dos tecidos seja drenado para os gânglios linfáticos da face. Também é muito importante não arrancar as pequenas casquinhas que vão aparecer na região dos fios implantados. A dor é muito rara, em geral o pós-operatório é bem tranquilo e o que é esperado é mais um dolorimento, uma certa ardência, principalmente na área doadora. Quando essas pequenas casquinhas começarem a cair, é normal você identificar os fios de cabelo junto com elas. Não se preocupe, a raiz está implantada e o que está caindo são os fios que estão dentro dessa unidade folicular. O uso de tinturas está liberado em geral depois de um mês da cirurgia. A lavagem dos cabelos pode se iniciar no dia seguinte da cirurgia e deve seguir a orientação dada pelo cirurgião até os próximos 15 dias. É muito importante que a lavagem seja feita assim diariamente, porque isso mantém a área onde foram implantados os fios bem limpa e livre das bactérias que a gente costuma ter na pele. Isso diminui o risco de qualquer infecção secundária, qualquer abscesso que possa aparecer. Estudos em animais revelam a criação de folículos humanos a partir de células cultivadas em modelo de camundongo. Esses resultados sugerem uma abordagem para a engenharia de tecidos e novos tratamentos para queda de cabelo. De fato, o futuro pode dar as soluções em tratamentos baseados em células, permitindo o crescimento do cabelo e o tratamento da calvície de forma menos invasiva. O que isso significa? Significa que a gente tem a possibilidade de ter os fios multiplicados e não depender da área doadora. Isso significaria a cirurgia de implante capilar com uma etapa a menos, a etapa apenas da implantação. Temos alguns produtos que já estão em uso comercial. Um deles é a dutasterida. Esse medicamento foi aprovado no Japão e na Coreia há anos atrás e hoje em dia já vem sendo usado em protocolos e em estudos no mundo todo. É uma alternativa à finasterida, a medicação oral mais utilizada no mundo inteiro para o tratamento da calvície. Milhões de homens no mundo e milhares de mulheres utilizam essa medicação. Outras substâncias já em uso no mundo são os análogos das prostaglandinas, a latanoprosta ou a bimatoprosta. Em 2015, elas fizeram muito sucesso quando mostraram o alongamento e espessamento dos cílios nas mulheres. No entanto, fazer o mesmo com os cabelos pode não ser realista, já que as doses necessárias seriam muito mais altas e os efeitos colaterais possíveis também aumentariam. E o tratamento mais esperado para queda de cabelo vem de uma parceria de um instituto de pesquisa no Japão e um gigante da eletrônica. Os estudos planejam multiplicar os fios em cultura de células e aí então transplantar para a área calva no couro cabeludo. Foi aquilo que eu falei, que é a possibilidade da gente não precisar fazer a coleta dos fios antes de fazer sua implantação, partir direto para a implantação na hora da cirurgia. E com isso, a gente dribla um grande empecilho da cirurgia de transplante capilar no momento, que é a quantidade de fios nessa área doadora. Ter fios insuficientes para cobrir uma calvície muito extensa. Mas a equipe pretende lançar o produto só a partir de 2020, provavelmente 2021. Então, vamos esperar o que vai aparecer por aí. Uma nova classe de medicamentos que está sendo estudada é a dos inibidores de JAK. A janusquinase é uma enzima que fica dentro das células e está relacionada à queda de cabelo nos homens. Os estudos até agora mostraram ótimos resultados na alopecia areata, um outro tipo de queda de cabelo. Mas agora a gente vai ter que ver realmente a resposta na alopecia androgenética, que é o que acomete 95% dos homens com calvície. Dessa vez, é uma gigante do mundo dos cosméticos que está investindo na possibilidade da transferência de células. Os estudos estão entrando em fase 3, o que significa que precisam de um acompanhamento ainda bastante longo, de pelo menos 1 a 2 anos. O planejamento desse estudo é retirar um pedaço de pele
E aí então pegar as células que estão ali envolvendo o folículo, a bainha, que é onde fica a raiz do fio. Com isso, eles pegariam essas células, multiplicarão em laboratório e aí então vão fazer o transplante dessas células para essa pessoa. E agora, uma outra possibilidade terapêutica muito interessante, os concentrados plaquetários. Isso é o que? É usar o sangue de você mesmo, o seu próprio, em prol do seu tratamento. Com isso, o que a gente faz? O PRP, por exemplo, é um concentrado de plaquetas feito depois da centrifugação e que a gente separa esse pedacinho do plasma e reinjeta na área em que a gente quer um efeito. Isso pode funcionar tanto para rugas e outros tratamentos como para os cabelos. E a gente pode usar depois do microagulhamento, fazendo drug delivery, em várias possibilidades. O PRF é um concentrado plaquetário de segunda geração, que é também feito depois da centrifugação, e aí a gente separa uma membranazinha de fibrina, que é muito rica em fatores de crescimento e substâncias que vão favorecer o crescimento de vasos sanguíneos, a nutrição dos próprios fios e da área onde a gente vai utilizar esse concentrado. Tudo isso facilita uma cicatrização acelerada e ainda permite a possibilidade de uma maior sobrevivência dos fios implantados, assim como da possibilidade de repente, esses fios não caírem naquelas 2 ou 3 semanas de pós-operatório, o que é muito interessante, porque pode trazer resultados mais rápidos do transplante capilar. Espero que tenha esclarecido várias dúvidas sobre o tema queda de cabelo e principalmente transplante capilar. Se você ainda tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e eu te espero para o próximo tema.